Olá, meus queridos amigos do YouTube, tudo bem? Eu queria comentar com vocês hoje sobre um julgamento que houve em outubro pelo STF no RE 669-196, onde o ministro Dias Toffoli entendeu que para uma empresa ser excluída do Refis era necessário primeiro existir um devido processo administrativo com a sua intimação para exercer o contraditório e ampla defesa. Esse caso é muito interessante porque eu tenho aqui no escritório uma história muito interessante para contar para vocês sobre vários processos que envolviam também essa decisão que foi dada agora pelo STF. Por quê? Porque eu cansei de falar aqui para vocês que eu defendi durante 18 anos uma empresa que essa empresa possuía mais de 200 execuções fiscais. Essa empresa estava nesse Refis de 2001, certo? E ela deixou de pagar 3 parcelas e 3 pagamentos do Refis, exclusão do Refis. Então, houve a sua exclusão do Refis e houve a publicação da sua exclusão apenas com a publicação no Diário Oficial. Essa mudança justamente que houve no Refis foi para dizer que quando uma empresa não pagasse mais do que 3 parcelas, bastaria sua exclusão por mera publicação na internet ou no Diário Oficial. Na época nem a internet ainda estava com essa fama toda, digamos assim. Então esse cliente deixou de pagar e houve a sua exclusão com a publicação do seu nome no Diário Oficial. Ela já tinha essas inúmeras execuções correndo contra ela. Tivemos a ideia aqui no escritório de entrar com o mandado de segurança contra essa exclusão, que foi proposto lá em Brasília. O dono tinha um parente que morava lá. Nós enviamos para ele esse mandado de segurança e o objeto do mandado de segurança era justamente o ferimento à Constituição Federal, ao inciso 54 e 55 do artigo 5º, pois a empresa foi excluída do Refis sem ser respeitado um processo administrativo com a sua intimação para exercer o contraditório e a ampla defesa. Demos entrada nessa ação em Brasília, tá? Houve uma sentença favorável à empresa. O número até dessa ação desse mandado de segurança é 2002-34 002-260 dígito 5. Eu não tenho o número atual desse mandado de segurança, até porque já faz mais de 3 anos que eu não sou advogado da empresa. E nessa sentença que foi concedida à segurança, a juíza entendeu, ante o exposto, conceda a segurança buscada para anular o ato do Comitê Gestor do Refis, que excluiu as impetrantes do programa, determinando a permanência das mesmas no Refis, ressalvada a possibilidade de exclusão após comprovada a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 5º da Lei 9964 de 2000, em regular procedimento administrativo, observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa e da defesa prévia, né? Ou seja, a juíza concedeu a segurança, no nosso mandado de segurança, dizendo que a empresa só poderia ser excluída do Refis se fosse respeitado um processo, e primeiro tivesse um processo administrativo com a sua intimação para exercer o contraditório e a ampla defesa. Dessa decisão, a Fazenda entrou com um recurso para o TRF da primeira região, tá? Vocês podem até questionar, mas por que tudo está correndo em Brasília, se é empresa de Recife? Porque a resolução do Comitê Gestor do Simples, do Refis, dizia que qualquer questionamento judicial teria que ser em Brasília. Então a ação foi proposta lá. A Fazenda recorreu dessa decisão, foi para o TRF e o TRF reformou essa decisão, dizendo que, já que a própria resolução do comitê previa que caso não houvesse o pagamento do parcelamento, a empresa poderia ser excluída através de mera publicação no Diário Oficial e foi obedecida essa regra, estava tudo certo, a empresa deveria sim ser excluída. Dessa decisão do TRF da primeira região, entramos com 2 recursos, extraordinário e especial para o STJ
e STF, respectivamente. E ficou sobrestado esses recursos no TRF da primeira região, justamente até o julgamento desse RE aí que eu estou falando para vocês hoje, que é o 669-196, que foi julgado agora no dia 23/10/2020, tá? Onde o julgamento foi favorável aos contribuintes, tá? Ficou suspenso esses processos, esses recursos no TRF da primeira região, aguardando esse julgamento que estava em regime de repercussão geral, ou seja, serve também de paradigma para todos os casos. O caso interessante é que, com base nesse processo que estava sobrestado até o mês passado, tá? Nós entramos com petições em todas as execuções fiscais movidas contra a empresa, pedindo que ficassem suspensas todas as execuções fiscais até o julgamento desse RE 669-196, alegando que, caso o STF julgasse favorável às empresas, certamente o nosso recurso também seria julgado procedente e o nosso cliente voltaria então ao refis. Voltando ao refis, voltando ao refis, estaria suspensa a exigibilidade do crédito tributário, até porque ela estava realizando os pagamentos de acordo com o artigo 151 do Código Tributário Nacional. Ou seja, se eu estou brigando para a empresa voltar ao refis, e a empresa certamente iria voltar, se fosse julgado procedente esse recurso do recurso extraordinário como foi, a empresa voltaria ao refis e estaria suspensa a exigibilidade do crédito tributário que estava sendo executado. E estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não precisava ter penhora em conta, penhora de veículos, designação de leilão para a venda dos bens antecipadamente, ou seja, não haveria razão de existir nada disso. Os processos ficariam suspensos, tá? E não causaria nenhum prejuízo à fazenda esse pedido. Eu, alegando nas minhas petições, né? Eu aleguei, né? Por quê? Porque eu não estava pedindo que fosse excluída a penhora. Eu estava pedindo apenas que ficassem suspensas as execuções fiscais até o julgamento do STF. Até porque, tá? Esse julgamento do STF influenciaria diretamente nessa decisão do juiz. Porque se o juiz determinasse penhora, determinasse leilão e as execuções prosseguissem e fossem vendidos bens das empresas e depois o STF dissesse, não, ela tem direito a retornar ao refis e ela retornasse e os processos ficassem suspensos, ela não ia mais reaver aqueles bens que já tinham sido vendidos em leilão. Então ela teria um prejuízo muito grande. O julgamento do STF, desse julgamento do STF, dependia também das execuções fiscais. Eu digo a vocês que a grande maioria das execuções fiscais foram suspensas por causa dessa nossa ação. Ou seja, eu fiquei muito tempo tranquilo, porque a grande maioria dos juízes entenderam em suspender as execuções fiscais. E os que entendiam em não suspender, nós entrávamos com recurso para o TRF, e foi dado, por exemplo, uma decisão como essa que eu estou lendo para vocês, que diz o seguinte: agravo do instrumento 126.187 de Pernambuco. A ementa diz o seguinte: processo civil e execução fiscal, agravo de instrumento, permanência do agravante no refis que contempla o crédito tributário exigido, Lei 9964 de 2000, sobrestamento da ação executiva, leilão de bem imóvel, suspensão, agravo provido. Então, o que é que entendeu o desembargador aqui? Ele diz o seguinte: agravo de instrumento contra a decisão quem deferiu o pedido de suspensão do efeito executivo. Leilão de bem imóvel, referendado nos moldes em que preceitua o regramento disposto no artigo 265, inciso 4º, a linha A do antigo CPC. Certo? Que dizia que quando um julgamento quando uma causa depender do julgamento de outro processo, deve ficar suspenso até que aquele outro processo seja julgado. Era isso que dizia a redação do artigo 265, inciso 4º. De acordo com a documentação colacionada aos autos, o agravante possui em seu favor comando judicial favorável à sua permanência no refis de que trata a lei tal, que contempla o crédito tributário exigido na ação executiva epigrafada.
Em razão do que preceitua o artigo 151, inciso 6º do CTN, o sobrestamento da execução fiscal com a consequente suspensão da ordem judicial, que designou a asta pública do bem imóvel conscrito nos autos para os dias 10 e 24 de 7 de 2012, são medidas que se impõem tendo em vista os termos do artigo 265, inciso 4º, a linha A do CPC. Então, a grande maioria dos processos ficaram suspensos graças a esse mandato de segurança que nós entramos em Brasília, onde foi dada uma decisão dizendo que deveria ser respeitado o contraditório e a ampla defesa em um processo administrativo proposto, o que não estava sendo respeitado. Apesar dessa reforma do TRF, acolhendo os argumentos da Fazenda no seu recurso, com o nosso recurso especial e extraordinário, ficou sobrestadas as ações até o julgamento do RE 669, 196, onde, vou ler só um pedaço aqui, isso aqui é uma notícia extraída diretamente do site do STF, onde diz assim: devido ao processo administrativo, na avaliação do relator, o que está em jogo não é o direito do contribuinte aos recursos inerentes ao ato de exclusão do refis, mas seu direito a um devido processo administrativo com obrigatoriedade de notificação prévia e análise particularizada. Entre parênteses, a exclusão restringe direitos patrimoniais do contribuinte, devendo ser dada ao interessado a oportunidade para exercer sua defesa, afirmou o ministro, Dias Toffoli. Tese. A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: é inconstitucional o artigo 1º da resolução do Comitê Gestor do Refis número 20 de 2001, no que suprimiu a notificação da pessoa jurídica optante do refis prévia ao ato de exclusão. Isso é o RE 669196. Então veja como é importante o advogado ser combativo, como você ajuda o seu cliente, você ser combativo. Eu poderia não entrar com mandato de segurança nenhum em Brasília e ficar só defendendo nas execuções fiscais. Certamente os prejuízos seriam grandes ao meu constituinte, ao meu cliente. Porém, mesmo assim, a gente conversou com ele, ele arranjou um advogado lá, eu mandei o mandato de segurança, foi concedido a sentença. Mesmo com a reforma, a gente poderia... o TRF reformou, então vamos deixar para lá. Não, a gente entrou com recurso extraordinário, recurso especial e foi sobrestado. E graças a esse sobrestamento, com a decisão agora do RE 669196, foi favorável aos contribuintes que eu acabei de ler para vocês, certamente agora essa empresa voltará ao refis, aí que as execuções ficarão paradas mesmo, paralisadas. Então, tudo isso fez com que a gente advogasse para essa empresa durante 18 anos e conseguisse com que ela continuasse aí os seus donos exercendo suas atividades em outras empresas, cuidando das suas famílias, dos seus negócios e dando tudo certo. Então é muito importante o advogado ser combativo, pessoal. E isso é a lição que eu quero deixar aqui para vocês hoje. Sempre faça o seu melhor, sempre entregue ao seu contribuinte mais do que eles estão pagando pelos seus serviços, que você sempre será bem sucedido na sua trajetória no direito ou em qualquer outra profissão. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, o seu gostei, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e vamos levar o direito tributário para os demais colegas que querem ingressar nessa área do direito tão promissora. Eu quero chegar aos 10 mil inscritos muito brevemente e eu vou chegar com a permissão divina. E eu quero lembrar novamente a vocês que eu tenho um novo canal, Prosperidade com Ricardo Piedade. Se inscrevam lá, porque lá eu vou ensinar a vocês o que eu faço no meu dia a dia, quem são os meus mentores, o que eu estudo. Eu vou falar com vocês do assunto que eu mais gosto de falar, além do direito tributário, que é sobre prosperidade. Eu tenho certeza que eu vou trazer dicas valiosas que vão ajudar vocês em todos os momentos das suas vidas. Eu vou dizer, por exemplo, por que eu não tomo remédio há mais de 3 anos? Por que num momento como uma pandemia destes,
Eu continuei trabalhando, continuei ganhando dinheiro, gravando cursos, com muita saúde, tanto eu como minha família, sem usar máscara, sem nada. Quer dizer, porque meu pensamento é diferente da maioria das pessoas? O que é que eu faço? O que é que eu leio? O que é que eu estudo? Isso aqui são dicas valiosas que eu gostaria de deixar para vocês e convido todos vocês a se inscreverem no meu canal Prosperidade com Ricardo Piedade. E também se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube. Até o nosso próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos.